Boa tarde. Eu vou tentar fazer aqui um vídeo ao vivo. Estou tentando, na verdade. Estava tentando utilizar ainda um outro aplicativo, mas eu acho que não funcionou. Um tal de Ciclano. Boa tarde, Franklin. Como vai? Tudo bem? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o caso Decotelli. Victor, boa tarde. Vamos acenar para o pessoal que está chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô querendo estar ao vivo, não sei se estou, no YouTube. No YouTube também, no nosso canal. Mas eu não tenho certeza se eu estou. Eu acho que estou. E tô esperando também o pessoal entrar. A gente vai falar sobre o caso do ministro, o ministro que já pediu demissão ontem, né? Ministro da Educação. E Franklin, eu não sei se estou. Não sei, estou recebendo mensagens aqui de um amigo meu dizendo que não está ainda. A internet do escritório também não ajuda. Boa tarde a todos que estão entrando. Eu inverti a câmera, desinverti. Bom, vamos seguir. Estou triste por não ter conseguido com o YouTube, mas em breve eu consigo. Acho que se eu tivesse com o Mac eu teria conseguido, mas deixei pro Davi assistir a aula dele. A aula dele que é hoje à tarde, na aula online, meu filho de 5 anos de idade com aula online, dominando o meu MacBook. Beleza. Pessoal, vamos falar sobre a questão da falsidade no crime, no currículo, né? Inserir informações falsas no currículo do Lattes. Isso é um problema ou não é? Há quem diga que seja, tá? Tem uma procuradora, inclusive da UERJ, ela no Rio de Janeiro, ela disse que porque você insere informações das quais você é responsável. Então isso seria o crime do artigo 299, falsidade ideológica, né, do Código Penal. O crime do artigo 299 vai dizer que é você inserir informações falsas sobre a sua personalidade, sobre a sua pessoa. Então isso seria um crime de falsidade ideológica, que diz aqui: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. E aí eu pergunto, é juridicamente relevante a questão da informação do pós-doc e do doc? Bom, Renan, ministro da Educação não precisa ter doutorado. De onde você tirou isso, Renan? Não tirei. Eu nunca disse isso e de fato não deve ser, tá? Não é obrigatório. O que é obrigatório é você ter a lisura, né? Você fazer o correto, você não inserir informações falsas. Para você ter uma noção, eu fiz um artigo recentemente, publiquei no IBCCRIM, aliás, tentei publicar no IBCCRIM, junto com o Dr. Roth. Foi um artigo sobre a lei de abuso de autoridade no Tribunal do Júri.
Quando terminei o artigo, eu peguei e publiquei no Jus Brasil, né? O meu canal, é um site que as pessoas, qualquer advogado pode ali inserir os seus artigos. Coloquei e depois eu pensei, puxa, esse artigo ficou muito bom. Deixa eu ver se eu consigo publicar ele no IBCCRIM. Tanto que esse artigo depois foi publicado no canal Ciências Criminais e também no Dia a Dia Forense. Mas tentei primeiro no IBCCRIM. A IBCCRIM tem uma série de requisitos, uma série muito longa, tanto na questão forma quanto em outras questões. E uma delas era ineditismo. Nenhum outro site pede isso, ineditismo, mas o IBCCRIM pede, quer dizer, pelo menos nenhum outro que eu utilizo, tá, de revistas científicas. E aí o que eu fazia mais ou menos uns 30 minutos que eu tinha publicado no Jus Brasil. Eu corri no Jus Brasil, apaguei e mandei no IBCCRIM. Você acredita que eles que descobriram? Tem algum sistema de rastrear, né? Eles viram que não era inédito. Por quê? Porque ficou por 30 minutos no meu site do Jus Brasil. Ou seja, no meu próprio site, na minha própria página. E eles consideraram que não poderia, então, ser publicado no IBCCRIM. Perfeito. Aí você vê o caso do ministro. O ministro vem e diz que olha, vamos fazer um rol das coisas que ele disse. Ele disse que era formado na UERJ, na graduação, perfeito, isso não foi desmentido. Ele disse que fez mestrado na FGV e que foi professor efetivo. A FGV negou, disse que não foi professor efetivo lá. Outra questão é que começaram a ver o mestrado dele e descobriram que tem várias páginas na qual não há citação da fonte, né? Então ele teria cometido plágio na sua dissertação de mestrado. Isso é grave, Renan? É, porque se você cometeu plágio, o plágio nada mais é do que você citar alguém e não dizer quem foi. Tomar como sua aquela publicação. Não há problema em falar o que o outro disse, contanto que você cite a devida fonte. Simples assim, né? Inclusive o Alexandre Moraes da Rosa, desculpa, esse é do bom. O Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro do STF, ele tem um problema aí também. Parece que ele fez o doutorado junto com o pós-doc, que não poderia, justamente para pegar uma secretaria, tá? Tem isso também acontecendo. Aliás, não é agora, é de 2017 essa informação. Mas agora traz à tona, né? Porque o ministro Decotelli foi alvo, então vamos bater nos outros. Mas enfim, é legal também, eu não tenho bandido de estimação, como eles falam, né? Não tenho. Aí, o ministro Decotelli, então, ele colocou ali as informações do mestrado, colocou do doutorado e do pós-doc. Doutorado em Rosário, na Universidade Argentina, e o pós-doc em Wuppertal, na Alemanha. Não sei se é essa a expressão correta. A Alemanha disse com todas as letras, esse cara não fez pós-doc aqui. É mentira, não fez pós-doc aqui. E na Argentina também foi dito que ele não tem título de doutorado pela Universidade de Rosário. Para ter doutorado, de acordo com o MEC, de acordo com as nossas resoluções, você não deve somente cumprir os créditos conforme o MEC disse. Aliás, o MEC ficou numa saia justa, tendo que defender o seu ministro, né? E aí o MEC disse, né? Não, mas ele realizou os créditos. Se ele realizou os créditos, ele teria então direito ao título. Não, não tem. Colocar o diploma, os amigos no currículo dele, mas com a devida citação é justo, né? Aí dá certo, o Carioca, Guilherme. Enfim, ele então colocou as informações, né? O mestrado dele, o doutorado. O doutorado disse que não tem. Disseram então que ele teria preenchido, cumprido com os créditos, mas se ele não fez uma tese de doutorado e se ele não defendeu essa tese, não teve orientação, não teve a banca examinadora, não tem doutorado. Simples assim, não tem. Não coloque no seu currículo se você não tem, não é mesmo? Agora, depois a gente vai falar sobre o caso que eu tive aqui no escritório, porque se ele precisava do doutorado para fazer um pós-doc, então ele cometeu um crime em algum momento aí, né? É o caso do meu cliente que eu falei já num vídeo anterior que está no meu canal do YouTube.
Bom, vamos lá então. É crime mentir no currículo Lattes, né? É esse crime aqui do artigo 299 ou 297, 298, 297 falsificação de documento público, 298 falsificação de documento particular e 299 falsificação de documento, aliás, falsidade ideológica, que é inserir a informação falsa. Renan, houve crime quando ele fez isso de colocar no currículo Lattes? O ato de colocar no currículo Lattes, de acordo com a minha concepção, e de acordo também com o entendimento do STJ, tá? Não é crime. Seria crime se tivesse que fazer uma assinatura digital, se não houvesse a possibilidade da conferência dessas informações, uma conferência rápida, né? Então não seria crime colocar informações falsas no currículo Lattes. Porém, e aí que fica difícil de você provar. Porém, se você foi contratado pelas informações do seu currículo Lattes e outro deixou de ser pelas informações verídicas do currículo Lattes dele, ou seja, você foi contratado com as informações falsas inseridas no seu currículo Lattes e um outro deixou de ser, concorda que o outro foi prejudicado? Então o outro foi vítima do seu crime, né? E aí você recebeu algo por uma fraude que você teve, que você cometeu. Então aí eu vejo fraude, aí eu vejo estelionato, aí eu vejo crime, tá? Então não foi diretamente pela questão de ter colocado a informação falsa, mas sim pelo resultado que ela trouxe, né? Que foi detrimento do outro, detrimento daquele que agiu corretamente, certo? Então existe sim a possibilidade disso ser criminalizado. Seguindo, agora eu quero contar um pouco sobre o caso do escritório, tá? O caso do escritório que eu tive em 2003, 2013 entrei na faculdade, 2013 foi um caso de que o meu cliente, ele fez mestrado na Unicamp, mas ele não foi aprovado, né, por causa da sua dissertação de mestrado. E por que ele não foi aprovado? Porque ele cometeu plágio. Ele copiou trechos de trabalhos europeus, colocou no trabalho dele aqui. O professor, desconfiado da qualidade, ele achou que era muito bom, colocou na internet, tá? Eles devem ter aí alguns sites que eles conseguem. Eu sei que o Zé Moleza tem essa função. E descobriu ali que o aluno tinha plagiado partes sem citar, ou seja, se ele não tivesse citado não era plágio, né? Plagiou ali parte do seu trabalho. Foi reprovado e então não teve o seu certificado de conclusão. Só que o meu cliente teve a fascinante ideia, junto com outros, tá? Junto com outros clientes tiveram a mesma ideia aliás, não outros clientes, outros estudantes. Eles falsificaram o diploma, o certificado de conclusão do mestrado e entraram com o pedido e entraram no doutorado em outra universidade, na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Na UFSCar, eles, então, deixa eu olhar aqui, a divergência de informações, macula imagem profissional ensejando justa causa, entendimento que tem vigorado. Verdade, é justo mesmo que seja, se a pessoa entrou por causa de uma informação e essa informação não é verídica, ele tem que sair. Por exemplo, eu sou doido para dar aula na Unisal ou na PUC, e eu sei que é obrigatório ter mestrado. Se eu falsificar um diploma e dizer que eu tenho mestrado, eu não estou cometendo uma fraude gigante. Estou enganando os alunos, a universidade, eu jamais poderia ter entrado naquela vaga. Eu, às vezes, tiro a vaga daquele que tinha, sim, mestrado. Então, existem muitas vítimas numa ação como essa, né? Seguindo, o meu cliente, então, ele falsificou o certificado de conclusão de mestrado e entrou no doutorado. No doutorado, então, eu tenho um amigo que chama Renan também, ele diz que uma pessoa quando comete um ato, ela tem a mesma ação em todas as áreas da vida dela. Então, se ele é um autossabotador, ele vai se autossabotar no trabalho, no casamento, como pai, enfim. E o cara acaba repetindo esse ato, né? Quando ele estava no doutorado, em trabalhos, não era nem a tese dele ainda, mas em trabalhos que ele tinha que entregar, ele falsificou também, puxou lá da fonte europeia e falsificou alguns documentos dele, alguns trabalhos dele. O professor, desconfiado da alta qualidade do trabalho apresentado, ele descobriu então que Ô Serginho, boa tarde, tudo bem? Ele então descobriu que o seu aluno tinha
plagiado o documento, né, o trabalho europeu. Com esse plágio, ele entrou em contato então com o seu orientador na Unicamp para comentar sobre o caso, né, ver se ele já tinha feito algo semelhante antes. Aí o seu orientador da Unicamp falou, ele foi reprovado por plágio, ele nunca se tornou mestre pela Unicamp. E aí descobriram então que ele teria falsificado um documento público. E quem foi a vítima? Foi a Unicamp? Foi a UFSCar, porque a UFSCar que concedeu lá a vaga dele, né, no doutorado. Então foi um crime federal, porque a vítima foi a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, e aí ele respondeu pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento público falsificado, uso de documento falso, né? E daí ele veio, né, me procurou para contratá-lo. Bom, quero contar a resolução desse caso. A gente, como ele estava respondendo por concurso material, onde somam-se as penas, e ele vinha para confissão, né? Então o meu trabalho foi um pouco mais facilitado, que eu pedi então, não que fosse reconhecido o crime continuado, que teria sido na mesma circunstância, de fato, de local, enfim, mas sim a subsunção, né? Na verdade a absorção do crime meio pelo crime fim. Então se ele falsificou um documento para poder ser aceito para poder usá-lo, ele falsificou para usar, então ele só deveria responder pelo uso de documento falso e não pela falsificação do documento, certo? Entenderam qual é a diferença entre falsificação do documento público e uso do documento público? E por que o crime meio é absorvido pelo crime fim? Então se eu compro uma arma para matar uma pessoa, eu vou responder somente pelo homicídio e não pela compra da arma, compra ilegal, uso, porte ilegal, posse ilegal de arma. Não, nada disso. Você nunca vê alguém responder por isso num caso de homicídio, não é mesmo? Por quê? Porque o crime fim absorve o crime meio, tá? Então, dando sequência. No caso dele, Renan, ele pode ter cometido esse crime? Eu entendo que sim. Agora, o Wuppertal está dizendo que ele jamais fez pós-doc lá. Mas se ele tivesse feito, então significaria que ele teria falsificado o documento de doutorado, não é mesmo? Da Argentina, para poder ter sido aceito lá no pós-doc. Então ele teria cometido o mesmo crime que o meu cliente cometeu, certo? Mas não é essa informação que está batendo. O que está batendo agora é que ele jamais fez aquilo. Ou seja, ele mentiu que foi até a Alemanha fazer esse curso, tá? Esse curso de pós-graduação. Aliás, de pós-doc. Então, seria até pior se ele tivesse feito mesmo, né? E agora, a última informação. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? A transmissão tá legal? Tá travando? Não tá? Como é que tá? Eu não sei nem se eu tô no 3G, no 4G ou se eu tô no Wi-Fi do escritório. Mas seguindo, a última declaração dele, qual foi? A última declaração dele foi de que ele teria sido vítima de racismo, né? Que na verdade homens brancos fazem isso o tempo todo e não tem nenhuma perseguição. Ele foi perseguido porque ele é negro, né? Quer ver? Ele deu uma declaração: brancos trabalham com imperfeições em currículo sem incomodar. Imperfeições em currículo. Primeiro eu quero saber de vocês o seguinte. Vocês acham que ele foi perseguido porque ele é negro ou porque ele mentiu no seu currículo? Respondam isso para mim, por favor. Segunda questão. Podemos chamar de imperfeições no currículo dizer que você fez doutorado pós-doc em determinadas universidades, mas não fez? Isso é imperfeição? Cara, a gente está discutindo aqui se isso aqui é um crime ou não. E a gente chegou à conclusão que sim, né? Que vai ser, porque eventualmente ele causa vítimas aqui que jamais poderiam ter sido prejudicadas. E ele vem aqui com essa cara lavada e diz que são meras imperfeições e que isso só aconteceu porque ele é negro. A gente vê ainda uma questão, um contexto geral. Eu não sou vermelho, não sou azul, não sou amarelo, não sou petista, também não sou bolsonarista. Eu votei no Bolsonaro pela circunstância que estava, Bolsonaro ou Haddad PT. Não sei se votaria de novo, sinceramente. Mas a questão, a bandeira que ele levava era: aqui não vai ter corrupção, não é mesmo? E aí a gente tem uma questão de um cara que assim que entra no ministério,
a gente levanta o próprio currículo dele e vê que ele mente deslavadamente. E não dá nem pra falar que foi sem querer, porque ele atualizou o currículo dele na semana passada. Ou seja, ele passou pelas informações. Tem mais uma questão. No currículo Lattes, quem aqui tem currículo Lattes? Eu sei que o Carioca tem, o Guilherme aqui tem, eu tenho, né? Inclusive, acabou de abrir vaga para ser professor na FAN, na Faculdade Americana, e o método de seleção deles é tão somente, ou praticamente, o currículo Lattes. E o currículo Lattes tem um botão onde você tem que acionar para ele ser publicado, que é: eu me responsabilizo criminalmente pelos artigos 297, 298 e 299 do Código Penal pelas informações aqui prestadas. Então você se responsabiliza criminalmente pelo que você está colocando? Sim, ele fez isso, ele acionou isso aqui. Ele acionou esse botão para publicar. E ele cometeu esse crime. Então, o fato dele ter concordado, ele estava plenamente ciente que isso podia se virar contra ele um dia. Boa tarde, Guartieri, tudo bem? Chegou um pouquinho tarde porque eu não estou achando mais muito assunto aqui para continuar nessa questão do nosso Decotelli, do nosso ex-ministro que deixou aqui o seu reinado prematuramente, né? Não deu nem para ver qual asneira ele faria logo após. E aí a gente analisa também, como disse, né? O meu artigo não foi publicado no IBCCrim pela falta de ineditismo, né? Pela questão de eu ter publicado por 30 minutos no Jus Brasil o meu artigo. E vem o ministro da Educação, ou seja, aquele que deveria dar o exemplo, aquele que deveria estar lá em cima mostrando como que isso é feito, e mente dizendo que tem doutorado sem ter, que tem pós-doc sem os caras nem conhecerem ele. Olha que bonito, que belíssimo exemplo eles deram para nós, né? Então, eu vou deixar salva aqui essa live e eu gostaria que vocês comentassem essas duas questões. Primeiro, por gentileza, tá? Primeira questão, é até legal também pra gente ter um feedback, ver se vocês estão vendo até o fim, se vocês estão gostando, enfim. A primeira questão é: ele foi perseguido porque ele é negro? Porque brancos, essa frase dele aqui é ótima, né? Brancos trabalham com imperfeições em currículo sem incomodar. Então eu quero saber, primeiro, foi porque ele é negro? E dois, foi melhor ministro porque ele não deu tempo de fazer nada errado, né? E a segunda questão é uma mera imperfeição mentir no currículo Lattes, dizer que você tem doutorado e pós-doc sem ter? Por favor, escrevam isso nos comentários e eu espero que da próxima vez que eu faça uma live eu consiga publicar no YouTube como eu queria e também no Facebook. É um aplicativo que chama Ciclano, que ele transmite todos simultaneamente, mas talvez ele só funcione na minha casa, talvez seja defeito na fragilidade aqui na minha internet. Obviamente não seria o primeiro negro no governo e todos queriam isso. Exato, né? Exato, mas o pior de tudo é essa vitimização, né? Eu duvido que a comunidade negra concorde com isso. Aliás, os bolsonaristas diziam isso, né? Não, porque eu não tô vendo nenhum Black Lives Matter falar aqui sobre o currículo negro ser tão perseguido, né? E... absurdo, né, Antônia? Absurdo dizer isso. É se esconder, isso é se esconder atrás da cor. Utilizar isso como, olha, estou sendo perseguido, olha o negro sendo perseguido. Gente, não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele. E eu tenho certeza que ele está envergonhando, né? Pelo contrário, ao invés de ele estar enaltecendo, ele envergonha, né? E envergonha de forma drástica. E eventos, a gente luta, né? A comunidade luta tanto para minimizar, para destruir o racismo. Vem um cara e faz isso. Dá um passo para frente e dois para trás, né? E aí a gente tem todo o movimento Black Lives Matter para tentar corrigir pessoas que fazem asneiras dessas. Enfim. Pelo amor, a meu ver, não existe racismo. Virou cortina para vitimismo. Somos avaliados pela capacidade e não pela cor da pele. Somos avaliados pelo currículo Lattes, muitas vezes, como disse.
FAM abriu vaga para professor, me interessa, talvez a vaga de professor Direito Penal 2, é a matéria que saiu aí, talvez seja interessante para mim. E a forma, o método deles avaliarem é tão somente currículo Lattes, é assim que se avalia uma pessoa, justo? E aí se você vai avaliar uma pessoa em cima de mentiras, você vê como é como é péssimo para essa questão? Bom, pessoal, não vou me delongar aqui, todos nós aí temos trabalhos, né? A gente também está em horário comercial, então não quero me prolongar mais. E gostaria de agradecer a todos que apareceram por aqui, tá? Marcela Palhares, a Carioca mais uma vez vem aqui e contribuiu, Antônia, quem mais falou aqui com a gente? O Guartieri. E se eu estiver esquecendo de mais alguém, por favor me perdoe. E agradeço mais uma vez. Se vocês puderem, comentem, né? Depois que eu tiver publicado aqui o vídeo, comentem se vocês acham que foi uma mera imperfeição. E se, né, no currículo dele, as mentiras que foram colocadas. E se vocês acham que ele foi perseguido tão somente porque ele é negro. Perfeito? Até o próximo vídeo, até a próxima live. Espero melhorar na próxima, tá? Essa foi a pior. Só se foi racismo por parte do presidente, porque outros ministros também tiveram esses problemas de currículo e estão aí. Espero que a gente consiga encontrar essas imperfeições e punir quem tem que punir. Perfeito? Espero que agora ele responda, inclusive, processo crime. Um grande abraço a todos. Roseli, vou ter que ir embora agora, tá? A gente já estava se despedindo. Um grande abraço a todos e agradeço mais uma vez a audiência de vocês.